A apresentação de hoje tem como base a nossa revisão literária realizada no início do semestre. O nosso tema é a diversidade de nematóide em agroecossistemas. Os integrantes do grupo são eu, Maria Inês Angelelli, o Christian Ferro e a Camila Ramos. O professor é o Daniel Valadão e a matéria é metodologia científica. Por que nós escolhemos esse tema para fazer a revisão literária? Porque na nossa região aqui, a gente sabe que existem diversos tipos de solos, né? Então, obviamente, a gente vai ter tipos diferentes de nematóides em cada região. Então, buscar artigos que falem sobre os nematóides seria importante para nosso estudo e entendimento mais dessas áreas. Então, nosso trabalho consiste em ver qual que é a diversidade que a gente tem em vários tipos de ecossistemas ou em vários tipos de solo. A apresentação no nosso trabalho, em diversos artigos, a gente vê sobre a diversidade de ecossistemas. Tanto que Moura e Franzene, eles falam que para a gente entender esses sistemas diferentes que a gente tem que entender sobre a qualidade do solo. Então, vai estar diretamente ligado à nossa qualidade do solo, porque isso vai interferir diretamente na nossa produção. Sempre a gente olhando para esse lado do resultado final, né? Então, nos artigos, a maioria, eles falam a questão da qualidade do solo, do tipo do solo, e obviamente, como a gente já fala da questão do nematóide, ele vai estar sempre levando para diversidade de nematóides. Quais os tipos? Um nematóide de cisto? Qual tipo de cisto? Um pratilencos? Então, conforme isso. E o que ele vai causar ali naquele solo? Dependendo do tipo de solo, ele vai ter uma interferência maior, ele vai ter uma aderência maior, a planta ela vai ser mais prejudicada. Qual é a forma que a gente vai cuidar daquele solo ali, daquela planta, na verdade, com consequência do nematóide que tenha contaminado ali o solo? Os nematóides são divididos em 5 grupos, só que os mais comuns e mais complicados são os bacteriófagos e os fungívoros, são os que atacam mais as culturas como soja, milho, algodão e feijão. A sua população vai diminuindo conforme aumenta a profundidade, por serem parasitas de plantas. Apesar disso, esses parasitas eles são encontrados em maior quantidade nas raízes das plantas. Por ser parasitas, eles ficam mais próximos da rizosfera. E o mais comum ou o que mais incomoda no sistema agrícola hoje é o nematóide de galha. Ele, para se desenvolver, ele precisa estar parasitando a raiz das plantas. Isso causa grandes danos à produtividade. Ele pode ser confundido com alguma deficiência ou alguma fitotoxicidade. Essa diversidade de espécies de nematóides nos agrossistemas deve ser as mudanças históricas do uso da terra, com a retirada da vegetação original e a implantação de cultivos agrícolas. Com a interferência humana em ecossistemas por meio da agricultura, muitas espécies são introduzidas em novas áreas, podendo substituir as populações nativas. As espécies introduzidas são caracterizadas, em geral, como pragas ou patógenos, sendo favorecidas pelas novas condições ecológicas que são estabelecidas pelo cultivo contínuo da área. E quando uma nova espécie é introduzida em uma área, padrões de atividade bioecológica anteriormente estabelecidos na comunidade podem ser modificados. Logo, uma nova interação entre as espécies pode se desenvolver. E a quantidade de modificações nesses padrões de atividade relaciona-se diretamente com a habilidade competitiva da espécie introduzida. E agrossistemas geralmente são estabelecidos como monoculturas. E práticas de manejo associadas resultam em uma modificação na estrutura do solo, que por sua vez causam maiores flutuações de umidade e temperatura.
e em relação à área não cultivadas, né? Então, desta forma, a agricultura favorece alguns nematóides que são capazes de sobreviver e se reproduzir em um ambiente de frequentes mudanças. Então, como controlar esses nematóides? Por meio do controle preventivo, que consiste na utilização de mudas e sementes sadias, manter o terreno limpo, sem a presença de restos culturais, realizar a limpeza das ferramentas, maquinários agrícolas, fazer a rotação de cultura, utilizar plantas antagonistas, realizar o controle biológico e além de eliminar camadas compactas do solo e melhorar o equilíbrio do pH e manter os bons níveis de potássio no solo.